Olá, sexto ano, tudo bom com vocês? Estou com muitas saudades, hein? Não vejo a hora da gente se rever na escola. Mas vamos lá então para mais uma aula. Hoje, em nossa aula de gramática, nós vamos falar sobre concordância nominal. O nome, né, parece até assim, meu Deus, isso vai ser muito difícil. Não, não vai ser difícil. Existem algumas regrinhas que nós vamos ver hoje, tá bom? Vamos lá então. Concordância nominal é a relação que se estabelece entre as classes de palavras, os nomes. Como o nome já diz, concordância nominal, nós vamos prestar atenção na concordância correta entre os nomes. Eu posso falar assim, eu comprei 2 blusas rosa? Claro que não. Se são 2, eu tenho que falar, eu comprei 2 blusas rosas. Então, isso que é concordância nominal. É você flexionar corretamente o seu substantivo em relação ao adjetivo, o adjetivo em relação ao substantivo, ao pronome, ao artigo. Precisa estar em harmonia esses nomes. Se eles não tiverem, estará errada a sua frase, a sua construção, tá bom? Olha essa frase que eu coloquei para vocês. Estas 3 obras maravilhosas estavam esquecidas na biblioteca. Vocês perceberam? Ó? Estas 3 obras maravilhosas. Eu concordei tudinho aqui. Vocês perceberam? Ficou tudo em harmonia. Plural, tudo no plural. Tá bom? Vamos agora continuar. Agora eu trouxe aqui para vocês as regras. Então, vamos prestar atenção. Primeira regra, quando o verbo ser acompanha um adjetivo, atenção aqui, é proibido a entrada. Está certa essa frase? Claro que está. Eu tenho a construção com o verbo ser, o é, que é o verbo ser, e eu tenho o adjetivo proibido, certo? O que é proibido? Entrada. Entrada ali está acompanhada de artigo. O que é o artigo mesmo? Definido, ou os, as, indefinido, uns, umas. Então, se eu tiver o artigo, o meu adjetivo ele vai ter que ir para o plural. Caso contrário, permanece no masculino. Então, é proibido entrada. É proibida a entrada. Agora, a entrada, eu tenho um artigo aí, não tenho? Então, proibida, que é meu adjetivo, ele tem que ficar no feminino, concordando com o a. Vamos para outro exemplo. Verdura é bom. Por que eu coloquei bom no masculino? Porque tenho apenas verdura, eu não tenho a verdura. Agora, olhem na frase de baixo. A verdura é boa. Por que boa? Porque está concordando com o artigo a. Paciência é necessário. Aqui, necessário ficou no masculino porque eu não usei artigo antes do paciência, certo? Do meu substantivo. Agora, a paciência é necessária. Então, o que diz a regra? Em construções nas quais o verbo ser esteja acompanhado de um adjetivo, se o sujeito dessa oração for antecedido por um artigo, por exemplo, o verbo e o adjetivo concordam com ele. Correto? Agora, se o sujeito não for antecedido por nenhum determinante, que é o caso aí o artigo, o verbo e o adjetivo ficam invariáveis. O que é ficar invariável? Singular e no masculino. Ok? Agora vamos para outra regra. Número 2. Bastante e meio. Recebemos bastantes mensagens. Eu não posso substituir aquele bastantes por muitas? Recebemos muitas mensagens. Se eu puder substituir o bastante por muitas, e outra coisa, o bastante não está no plural? Eu tenho aí o quê? Um adjetivo, certo? Agora, ele é bastante, ele vai ter a função de um adjetivo, que na verdade, ele é um pronome indefinido, né?
bastantes mensagens, muitas mensagens, é um pronome indefinido. Mas ele tem a função de adjetivo, certo? Porque ele está acompanhando quem? Um substantivo. Tá legal? Eu só quero que vocês entendam o seguinte: se eu puder pluralizar, ele vai estar acompanhando um substantivo. Logo, ele não vai ser, ele vai poder se flexionar. É isso que eu quero que vocês vejam. Ele pode se flexionar aí. Esses alunos são bastante esforçados. Agora eu posso falar, esses alunos são muito esforçados? Não, eles são muito esforçados. Agora eu tenho um advérbio. Esse bastante igual muito, quando ele não varia, ele é o quê? Um advérbio, tá bom? Não gosto de meias palavras. Esse meias aí, ele está com a função de um adjetivo, porque ele está acompanhando quem? Um substantivo. Então, ele pode ir para o plural? Pode, concordando com o substantivo. Ele é meio maluco. Ele é meio. Por que ele é meio? Porque é o modo como ele é. Se eu falar que ela, no caso, ó, ela é meio maluca, eu não posso falar que ela é meia maluca. Porque se eu falar que ela é meia maluca, é como se fosse metade dela é maluca, a outra metade não é. Então, quando eu quiser colocar no sentido de pluralizar, eu tenho que estar me referindo a um substantivo e tem que estar com o sentido de meias, ó. No sentido de ele vai ter a função de um adjetivo, ó, meias palavras. Agora, ele é meio maluco, não é o modo como ele é. Se tiver no sentido de modo, vai ser o quê? Advérbio. Então, prestem atenção em bastante e meio. Quando tem a função de adjetivo, as palavras bastante e meio devem concordar em gênero e número com o substantivo. Quando tem a função de advérbio, as palavras bastante e meio não variam. Entenderam isso? Então, tem sentido de adjetivo, pluraliza. Tem sentido de advérbio, não pluraliza. Agora aqui, turma. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Quando um adjetivo qualifica ao mesmo tempo mais de um substantivo, é possível que o mesmo adjetivo se refira ao mesmo tempo ao substantivo. Prestem atenção. Comprei um sapato e um vestido pretos. Pretos, eu quero me referir aos dois, ao sapato e ao vestido. Agora, se eu quiser me referir apenas ao vestido, eu posso colocar: comprei um sapato e um vestido preto, que eu concordo só com vestido. No caso de adjetivo que aparece depois de substantivos, adjetivos pospostos, há duas possibilidades. Adjetivo fica no plural, pretos, ou adjetivo concorda com o substantivo que está mais próximo, preto. Perceberam aí? Se eu quiser me referir aos dois, uso o plural. Isso tem que ser quando o adjetivo é colocado depois dos dois substantivos. E se eu quiser me referir só ao mais próximo, eu uso no singular. Tudo bem? E agora, era uma péssima hora e lugar. No caso de adjetivo que aparece antes de substantivos, adjetivo anteposto, ele concorda com o substantivo que está mais próximo. Então, gente, se eu colocar o adjetivo antes, ele vai concordar sempre com o mais próximo. Era uma péssima hora e lugar. Se fosse o lugar ali no lugar de hora, era uma péssima hora também. Não, lugar, desculpa. Era um péssimo lugar e hora. Entenderam? Então, quando o adjetivo é colocado antes dos substantivos, eu tenho que concordar sempre com o que está mais próximo. Agora, em relação a meio-dia e meia ou meio-dia e meio. Gente, eu falo 5:30 ou 5:30. 5:30, claro. Eu falo 2:30 ou 2:30. 2:30. Então, só pode ser meio-dia e meia, porque é meia hora. A forma correta é meio-dia e meia. Lembre-se de que você está falando sobre horas. E, portanto, a frase completa ficaria meio-dia e meia hora. Quando você suprime a hora no final, o meia deve permanecer, pois refere-se à hora. Então, lembrando também de 5:30, 6:30, 7:30, logo vai ser meio-dia e meia, certo? Então, turma, hoje nós vimos alguns casos de concordância nominal e em nossa próxima aula nós vamos ver outros casos, tá legal? Qualquer dúvida podem me perguntar na Agenda COC e também em nossas aulas ao vivo.
Combinado? Um grande beijo a todos e até logo, sexto ano!